Já imaginou um mundo onde as maiores criações da humanidade fossem tão grandiosas que atravessassem os séculos, não só em pedra e mármore, mas nas nossas mentes e corações? Um mundo onde a beleza, o poder e a ambição se transformaram em monumentos que desafiavam o tempo? Bem-vindo ao Universo em um Clique. Hoje eu vou te levar numa viagem pelo tempo para descobrir as 7 maravilhas do mundo antigo. Obras que não apenas encantaram, mas definiram eras. E você? Está pronto para se deslumbrar? Porque a história que eu vou contar agora é tão fascinante que ao final deste vídeo você vai sentir como se tivesse caminhado ao lado de reis, arquitetos e visionários. Imagine uma torre tão alta que podia ser vista a quilômetros de distância. O farol de Alexandria, no Egito, era exatamente isso. Construído por volta de 280 a.C., ele foi considerado uma das maiores conquistas da engenharia da sua época. Com mais de 100 metros de altura, ele guiava marinheiros por águas traiçoeiras e simbolizava a grandiosidade da cidade de Alexandria. Mas ele não era apenas uma ferramenta útil, ele era uma obra de arte, com detalhes que encantavam quem o via de perto. No entanto, como muitas maravilhas da antiguidade, o tempo e os desastres naturais o destruíram. Hoje, restam apenas histórias e fragmentos submersos nas águas do Mediterrâneo. Além de sua função como guia para os navegadores, ele representava a conexão entre o céu e o mar, uma verdadeira façanha para os antigos engenheiros. Sua luz, alimentada por enormes fogueiras, era como uma chama eterna que iluminava os confins do mundo conhecido. E mesmo desaparecido, seu legado ainda brilha na memória de todos nós. Agora, imagine uma estátua tão imponente que dominava o porto de uma cidade. Esse era o Colosso de Rhodes, uma gigantesca estátua do deus Hélios, erguida em 292 a.C., na ilha grega de Rhodes. Com 33 metros de altura, ele era um símbolo da vitória dos habitantes da ilha sobre um exército inimigo. Feito de bronze e erguido sobre uma base de mármore, o colosso era tão imenso que dizia-se que navios passavam entre suas pernas para entrar no porto. Claro, essa é uma lenda exagerada, mas que só reforça a grandiosidade dessa estátua. Infelizmente, um terremoto a derrubou 60 anos após sua construção, e hoje restam apenas mitos e histórias. Dizem que mesmo caído, o colosso era uma visão assombrosa, com pedaços gigantescos de seu corpo espalhados pelo porto. Seus restos foram vendidos como sucata muitos anos depois, deixando Rhodes sem sua maior joia. Mas na mente dos antigos, ele ainda está de pé, uma sentinela eterna sobre o mar Egeu. O que faz um templo ser considerado uma das maiores maravilhas do mundo? No caso do templo de Ártemis em Éfeso, era a combinação de riqueza, beleza e devoção. Construído em homenagem à deusa Ártemis, esse templo era uma obra-prima de arquitetura grega. Seus pilares gigantescos, a decoração rica em detalhes, tudo nele evocava poder e graça. Mas talvez o mais impressionante fosse a sua magnitude. A estrutura era tão grande que ofuscava todas as outras construções da cidade de Éfeso. Destruído várias vezes ao longo da história, ele continua sendo uma lembrança do que a civilização grega foi capaz de realizar. Durante festivais em homenagem à deusa, o templo era o coração pulsante de Éfeso, atraindo visitantes de todo o mundo antigo. As oferendas deixadas ali eram de valor incalculável, desde ouro até estátuas feitas por artistas renomados. Hoje, restam apenas ruínas, mas o impacto cultural e religioso que ele causou jamais será esquecido. Essa é a história de um amor eterno, esculpido em mármore. O mausoléu de Halicarnasso foi construído por Artemísia em homenagem ao seu amado marido, Mausolo. Após sua morte, ela mandou erguer um túmulo tão grandioso que se tornaria uma das maiores maravilhas da Terra. Decorado com esculturas e detalhes que representavam batalhas e cenas mitológicas, o mausoléu não era apenas um lugar de descanso final, mas também um símbolo de amor e poder. Por séculos, ele ficou de pé, mas assim como muitas das maravilhas antigas, foi vítima de terremotos. Hoje só restam ruínas, mas a história de amor que o ergueu sobrevive. A beleza do mausoléu era tamanha que influenciou o nome que usamos até hoje para grandes tumbas. Mausoléu, derivado do nome de Mausolo. O túmulo foi uma fusão perfeita de culturas grega e egípcia, mostrando o desejo de unir o melhor de ambos os mundos em uma homenagem eterna. E embora o tempo tenha levado sua estrutura, o amor que o criou continua gravado em cada pedra restante. Será que eles realmente existiram?
Essa é uma das maiores dúvidas sobre os jardins suspensos da Babilônia. De acordo com a lenda, esses jardins, construídos pelo rei Nabucodonosor para sua esposa, eram um paraíso verdejante no meio do deserto. Fontes, plantas exóticas e árvores frutíferas formavam um cenário tão magnífico que parecia sair de um sonho. Porém, até hoje, os arqueólogos não encontraram provas definitivas de sua existência. Mesmo assim, a ideia de uma obra de tamanha beleza, criada no coração da Babilônia, continua a nos encantar. Os textos antigos descrevem esses jardins como um milagre de engenharia, com um sofisticado sistema de irrigação que transportava água de rios distantes. Acredita-se que sua beleza rivalizava com a própria natureza, criando um oásis de serenidade e frescor em meio ao calor sufocante. Verdade ou mito? Os jardins suspensos permanecem como um símbolo do amor e da vontade de desafiar o impossível. Imponente, majestosa, divinal. A estátua de Zeus em Olímpia era tudo isso e muito mais. Criada pelo escultor Fídias por volta de 435 a.C., essa obra-prima de ouro e marfim retratava o rei dos deuses sentado em seu trono. Com cerca de 12 metros de altura, ela dominava o templo e representava a força e o poder de Zeus. Quem a contemplava sentia-se pequeno diante da grandiosidade divina. Infelizmente, ela foi perdida ao longo dos séculos, mas as descrições da época nos permitem imaginar o impacto que essa estátua causava em quem a via. Segundo a lenda, Zeus sorria para todos que entravam no templo, como se estivesse dando sua bênção eterna. Os detalhes do trono eram tão minuciosos que continham cenas da mitologia, transformando a estátua em um verdadeiro livro visual. Apesar de destruída, sua majestade sobrevive na memória coletiva, um símbolo do poder dos deuses e da engenhosidade humana. E finalmente chegamos à única maravilha do mundo antigo, que ainda está de pé. As pirâmides de Gizé, no Egito, são o maior símbolo da engenhosidade humana. Construídas como tumbas para os faraós, essas gigantescas estruturas de pedra sobreviveram a milhares de anos de história. A Grande Pirâmide, erguida em homenagem ao faraó Quéops, é a maior delas, e até hoje intriga arqueólogos e turistas com seus mistérios. Como essas pedras gigantes foram erguidas com tamanha precisão? Que segredos estão enterrados em seus corredores? As pirâmides de Gizé continuam sendo uma lembrança de que, quando o homem quer deixar sua marca no mundo, ele é capaz de realizar o impossível. A orientação precisa de suas faces em relação aos pontos cardeais sempre foi um mistério para os estudiosos. Algumas teorias sugerem que as pirâmides eram alinhadas com as estrelas, reforçando a ideia de que os egípcios tinham um conhecimento astronômico avançado para sua época. Mesmo hoje as pirâmides nos lembram que, por mais que o tempo passe, certas realizações humanas são eternas. Essas são as 7 maravilhas do mundo antigo. Monumentos que, apesar do tempo, ainda despertam nossa admiração. São exemplos do poder criativo humano e nos lembram de que somos capazes de feitos grandiosos. E aí, qual dessas maravilhas você mais gostaria de ter visto de perto? Se você curtiu essa viagem no tempo, deixe o seu like, se inscreva no Universo em um clique e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E olha só, tem mais um vídeo aparecendo na sua tela agora. Dá uma conferida, porque ele também está incrível. Até a próxima, e continue explorando o universo em um clique.